Olá, pesquisadores, tudo bem? Eu sou Isadora Lupchinski, estatística e analista de dados certificada pela Microsoft. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito relevante no meio da pesquisa acadêmica, que é a escala Likert. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso? Bom, eu já realizei bastante trabalho acadêmico de consultoria voltado para esse meio e eu vejo que há uma demanda muito grande por conhecimento desse assunto. E por isso que eu estou aqui para ajudá-los a trazer um pouquinho mais de esclarecimento com esse assunto. E vamos trabalhar também um exemplo fictício que eu criei para nós trabalharmos no R, tá? Como que seria realizar uma análise de um conjunto de dados com escala Likert através do software estatístico R, que ele é um software gratuito, tá? Então, aguarde que no final do vídeo você pode ver uma das possíveis formas de trabalhar com esses dados. Então, só para contextualizar, o que é a escala Likert? Bom, a escala Likert, ela tem a honra, né, de ser um dos itens mais utilizados nas pesquisas Quali, principalmente quando se fala de aplicação de questionários. Então, ao contrário daquelas pesquisas de sim ou não, que a gente fica um pouco limitado ali, né, que vai ou é sim ou é não e acabou a conversa, não tem mais papo. A escala Likert, ela nos possibilita medir um pouco mais as atitudes e conhecer um pouco mais o grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação que eu esteja ali querendo avaliar. Então, ela é muito útil em situações em que nós precisamos que o entrevistado ele se expresse um pouco mais, né? Eu quero ali um pouco mais de detalhes sobre a opinião dele. Então, nesse sentido, as categorias de respostas da escala Likert, elas servem para capturar um pouco mais essa intensidade dos sentimentos dos respondentes. Normalmente a gente coloca ali 5 opções de resposta, uma que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente. E isso nos possibilita justamente isso, perceber um pouco mais dessa intensidade dos sentimentos mesmo. Com relação a um pouco da história, esse nome, Likert, né? Ele vem do próprio pesquisador, um psicólogo ou sociólogo americano, Heinrich Likert, se não me engano, esse é o nome dele, que em 1932 ele inventou esse método. E ele escreveu um artigo muito detalhado, inclusivamente eu vou deixar aqui no final dessa apresentação a referência, que vocês podem aceder ao artigo e ler um pouco mais sobre o que o autor escreveu na época. E o intuito dele era justamente medir de forma mais fiável, de forma mais confiável as atitudes das pessoas, tá? Ok, mas antes de entrar nesse assunto, eu vou olhar de vez em quando para cá porque eu estou com 2 ecrãs. Antes de começar a falar propriamente sobre esse assunto da escala Likert, eu gostava de mostrar para vocês sobre os tipos de variáveis, porque tem tudo a ver com isso, né? Bom, para métodos quantitativos, nós sabemos já trabalhar, já é mais conhecido os métodos, né? Se eu tenho uma variável quantitativa, como assim, Isa? O que é uma variável quantitativa? O próprio nome já dá indício, né? Quantidade. Então, eu posso ter variáveis contínuas ou variáveis discretas. Por exemplo, as contínuas, peso, altura, salário, elas vão ter sempre uma unidade de medida atrelada a elas. Por exemplo, o peso, quilogramas. A altura, metros, centímetros. O salário vai ser o real, o euro, o dólar. Vai ser uma moeda, né? Uma divisa. Enquanto que as discretas são números inteiros. Por exemplo, a idade. Quantos anos você tem? 45 anos. Número de filhos. Não tem como você ter um filho e meio. Ou você tem um, ou você tem dois, ou você tem zero. Então, é uma variável discreta. Número de transfusões que um paciente já fez. 10 sessões, 10 transfusões, 15, 20. Tá? Então, as variáveis quantitativas, elas podem ser divididas em duas. Ou é contínua ou é discreta. Tá? Enquanto que as qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. As nominais têm um nome associado, né? São as variáveis categóricas. Por exemplo, profissão, médico, dentista, engenheiro, advogado, estatístico.
o gênero, se é feminino, masculino, dentre outras opções, a religião, se é católico, protestante, ateu, judeu, enfim. E as ordinais. Já as ordinais, elas vão ter uma ordem associada a elas. Por exemplo, escolaridade. A variável escolaridade, ela vai ter uma ordem associada a ela. Bom, uma pessoa que não tem escolaridade é diferente de uma pessoa que tem nível ensino superior, ensino fundamental, que é diferente de quem tem um mestrado, quem tem um doutorado ou doutoramento, tá? Então, é um tipo de variável ordinal. Por exemplo, também, estágio da doença. Bom, uma pessoa que está num estágio nível 1 é diferente de uma pessoa que está no nível 2, no nível 3, no estágio avançado da doença. E também a classe social, certo? Dessa forma, então, quando nós falamos de escala Likert, nós normalmente estamos associando o que nós vamos trabalhar com variáveis qualitativas nominais, tá? Em que eu preciso fazer alguma espécie de categorização. Eu não tenho um número associado, no entanto, eu posso utilizar uma escala Likert para avaliar a minha questão, a minha pesquisa, aquilo que eu quero investigar mesmo. Ok. E aí, nesse assunto aqui também entra um ponto muito importante, que é com relação os tipos de análise que eu posso fazer com a minha escala Likert. Por exemplo, então, se eu quero analisar concordância e discordância no meu questionário, eu posso utilizar uma escala de concordância através de uma escala Likert, que vai desde o concordo totalmente até o discordo totalmente. Ou se eu quero analisar a frequência, se é muito frequente ou se é pouco frequente, ocasionalmente frequente, posso utilizar também uma escala Likert para isso. Grau de importância que eu quero avaliar, se é muito importante ou nada importante. E em termos de probabilidade, se é 100% verídico ou se é falso, se é verdadeiro, se é falso. Então, eu posso utilizar essa escala Likert para tentar amenizar a minha incerteza só de um sim ou não. E o meio termo, o que acontece com ele? Então, aqui eu consigo medir de uma forma um pouco mais precisa, digamos assim, tá? Ok. Além disso, em termos de utilidade, né? Isa, o que eu posso utilizar? Como que é isso? Como que funciona a escala Likert? Bom, basicamente é o seguinte, ela é um tipo de escala muito, muito utilizada em pesquisas de opinião, de satisfação. No marketing também isso é muito, 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 muito utilizado. Por exemplo, se eu quero avaliar a satisfação dos clientes com relação a determinado produto que eu lancei, ou então se eu quero analisar determinada publicidade que eu fiz nas minhas redes sociais, quero avaliar como que ela se comportou, qual foi o retorno daquilo para a minha empresa. Além disso, também pesquisas na área da saúde, né? Claro, vejo muito isso na área também de psicometria, quando nós queremos fazer alguma análise psicométrica. Esse é um recurso muito utilizado que vale realmente a pena investir ali um tempo para entender um pouco mais como que funciona, porque ajuda muito. Tanto que nos artigos, se a gente for ler bastante, eu vejo bastante artigo que fala sobre isso, né? Sobre escala Likert, voltado para a área da psicologia. E particularmente é uma área que me interessa muito, eu gosto muito disso. Bom, também na linguística aplicada é muito utilizada, ou seja, tem utilidade, tá? Porque ela já eu falei com vocês, foi lançada em 1932 esse método. Mas ela segue atual dentro dos métodos de pesquisas até hoje, porque ela ainda consegue mostrar uma eficácia muito alta na hora de analisar satisfação, sentimento, experiência dos indivíduos em diversas situações. Então, dessa maneira, ela me permite que eu consiga validar os dados e auxiliar na minha tomada de decisão, por exemplo, tá? Então, a escala Likert ela é muito utilizada para medir construtos, também é chamada de construtos ou variáveis latentes, com taxas de satisfação, atitudes em relação a determinadas coisas ou produtos. Então, ela é muito flexível, tá? Por isso que ela se torna tão útil, tá? Mas desde que você saiba utilizar e tenha cuidado na hora de utilizar. Como assim, Isa? Que tipo de cuidado? Bom,
os cuidados, eles envolvem, eu acho que eu já tenho algo aqui no próximo diapositivo. Os cuidados envolvem principalmente simetria e um ponto de neutralidade. E, claro, também a forma como você estrutura o seu questionário. A forma como você coloca a sua pergunta, ela precisa ser muito bem pensada, tá? Então, aqui com relação à simetria, eu posso dizer o seguinte, que uma boa escala Likert, ela precisa ser simétrica. Ou seja, o que é isso, Isa? Ela tem que conter o mesmo número de categorias positivas e negativas, tá? Então, a recomendação é sempre que eu consiga fazer isso. Eu vejo que existem vários tipos de escalas, né? Tem umas com 4 opções de resposta, outras com 5, outras com 7, outras com 10. Só que eu acho que o ideal, tá? Existe de uma discussão séria entre os pesquisadores, mas também vai de encontro àquilo que você quer analisar, aquilo que é a sua pesquisa, não sei do que você está avaliando, mas em geral eu vejo que por vezes é muito mais estratégico você utilizar com cinco opções de resposta, tá? Mas, claro, verifica a sua literatura, se é o caso, utilizar essa. Se não, opte por outra que faça mais sentido para o seu segmento, tá? Mas com relação também ao ponto de central de neutralidade, normalmente eu preciso ter ali um ponto neutro. Por que isso é recomendado? Porque às vezes as pessoas são indecisas ou às vezes elas são realmente neutras ou elas não querem se expor, tá? Então, oferecer ao respondente um número par de opções tem vantagens e desvantagens, tá? E, claro, quando você coloca essa opção de neutralidade, você dá ao respondente a possibilidade dele não se colocar numa posição tão polêmica, tá? Nenhum extremo, nem outro. Vai ficar ali no meio termo. Não estou tão certo sobre essa pergunta ou essa questão, eu quero me reservar. Então, dá a opção de neutralidade para ele. Normalmente, isso é um viés que nós chamamos de viés de tendência central, tá? Em que os entrevistados eles estão ali cientes desse desequilíbrio de poder, ou para um lado ou para o outro, e aí ele se coloca ali no meio mais neutro, tá? Ok, mas e agora, em termos de software, Isa, quais são os softwares que eu posso utilizar para analisar o meu conjunto de dados em escala Likert? Bom, já existem hoje muitas plataformas que permitem a realização de uma forma bem simples, tá? De analisar e construir os questionários a partir de metodologias já certificadas enfim, você pode utilizar aquela que faz melhor sentido para você, ou aquela que o seu recurso lhe permite, ou que o seu projeto validou, tá? Então, existem uma série de variáveis que eu não posso aqui decretar que use essa ou aquela. Não estou aqui para isso, tá? Eu vou aqui indicar algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso analisar com o R, inclusivamente vai ser esse exemplo que eu vou fazer aqui, vai ser através do R. Você pode utilizar o RedCap, que também é muito bom. Pode utilizar o nosso bom e velho Excel, também dá certo. Ou se você já está acostumado com a SPSS, também dá para analisar com a SPSS. Ou com Stata, Minitab, Power BI, por que não? Tá? É possível analisar com todos esses softwares. Novamente, vai daquilo que é do seu interesse, do seu projeto, aquilo que você tem mais ligação, que você sabe mais, tá? Mas a questão sempre é o seguinte: resolve o seu problema? Então, use esse, tá? Não vai querer inventar roda, pagar caro em softwares que você não sabe se tem certeza se resolve o seu problema. Bom, vai daquilo que é o seu projeto. Enfim, é isso. Agora, como que eu lido com os resultados, Isa? Eu já coloco aqui. Média não tem sentido aqui, por favor, por favor. Por que, Isa? Como assim? Eu tirei média, eu já vi vários artigos científicos publicados que a pessoa ainda tentou defender, validar que ele pode tirar média de escala Likert. Não, por favor, não faça isso. Por quê? Por que eu não posso, Isa, tirar média? Eu já vi gente fazendo isso em artigo científico. Primeira coisa, né? Porque a pessoa fez, que significa que está correto. Muitas vezes eu já vi muitos trabalhos acadêmicos, inclusivamente de mestrado e doutorado, em que os próprios orientadores
incentivaram a utilizar metodologias que não eram permitidas. Então, tomem muito cuidado com aquilo que a gente lê, ter o senso crítico, né? Será que porque está numa revista, porque está num artigo que eu posso fazer, que está correto? Nem sempre vai daquilo que você tem, que tipo de variável que você tem. Essa é a primeira questão que você tem que se fazer. Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Depois, ok, as variáveis que eu tenho, elas me ajudam a responder a minha questão? Se sim, que tipo de variáveis são essas? São qualitativas? São quantitativas? Quais são os métodos que eu posso utilizar para cada um desses tipos de variáveis? Aí sim, eu estou me perguntando, estou estudando, fazer um estudo das referências bibliográficas e saber filtrar aquilo que eu leio. Porque, inclusivamente, existe muita gente falando, fazendo isso, tirando média de escala Likert. E não pode, não pode. Por quê? Aquele númerozinho ali que eu atribuo, por exemplo, concordo totalmente, vai ser número 5. Concordo vai ser o 4. O neutro é o 3. O 2 vai ser discordo parcialmente. E o 1 vai ser discordo plenamente. Esse número que eu dei ali é meramente uma representação. É a mesma coisa se eu tivesse colocado uma cor, azul, vermelho, verde, tá? Aquilo dali não é para ser um número efetivamente, ok? Então, por isso, eu não posso tirar média. Não posso, não faz o menor sentido, tá? É um erro estatístico muito comum, é um equívoco nos trabalhos publicados, nos trabalhos acadêmicos, em revistas, tá? Então, é um erro comum de interpretação dos dados, porque a escala Likert, a gente não pode relatar valores médios das respostas. Não pode, tá errado, tá? E às vezes, para facilitar a codificação ou economizar espaço em questionário, às vezes nós usamos essas opções de respostas da escala Likert, né? Colocamos lá um númerozinho. Mas esses numerais são apenas códigos descritivos, eles não são números verdadeiros, tá? Então, se a gente for falar de uma perspectiva mais matemática, mais estatística da coisa, a resposta concordo totalmente indica mais concordância que a concordo, mas ela não mostra uma concordância 5 vezes mais forte do que a discordo totalmente, por exemplo. Percebe? Então, nós poderíamos facilmente tentar usar cores para ancorar a minha resposta ao invés de números. E aí, como que você vai tirar média das cores? Não tem jeito, né? Em outras palavras, nós podemos utilizar dados da escala Likert se nós quisermos classificar essas respostas, mas é como que... Não, esquece. Melhor nem dar essa possibilidade. É que assim, o problema com os itens da escala Likert, que os pesquisadores eles tendem a utilizar para fazer coisas que elas não foram concebidas para serem utilizadas. E a média é um exemplo disso. Então, calcular a pontuação média é um caso assim, em que é um motivo que as pessoas erram muito em artigos, porque não faz sentido, não pode, tá? Não pode. Mas Isa, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Alguma sugestão? Alguma ideia? É que assim, quando se trata em analisar dados da escala Likert, relatar a média não faz nenhum sentido matemático, como eu acabei de dizer. E eu ainda estou sendo um pouco caridosa aqui, porque alguns outros profissionais diriam que até é indefensável, que é um dos 7 pecados capitais da estatística. Outras métricas, como mediana ou a moda, é um pouco mais adequado, até seria admissível. Então, por exemplo, por razões semelhantes, é melhor utilizar um intervalo interquartílico do que um desvio padrão, quando nós queremos estimar a dispersão das respostas numa escala Likert. Também é mais seguro, por exemplo, evitar procedimentos estatísticos que dependem da média, como um teste T, por exemplo, na maioria dos casos. Então, testes não paramétricos, como o teste de Mann-Whitney, o teste de postos sinalizados do Wilcoxon e o teste de Kruskal-Wallis, são alternativas muito melhores. Então, para apresentar os dados é melhor, por exemplo, gráfico de barras ao invés de histograma. São pequenos detalhes, são coisas bem simples, mas que fazem total diferença na minha análise. O outro pesquisador que recebe o seu artigo, ele vai ter muito mais respeito para aquilo que ele vai ler. Se de cara ele já vê lá, como é que é?
que é muito comum a gente ver, em geral, na média, todos os respondentes concordaram que gostam mais da terapia A do que a B. E ainda coloca lá, entre aspas, a média e o desvio padrão. Aí coloca lá a média 4,5. Tá errado, tá? Não utiliza, evitem. Vamos combinar isso. Aqui eu já coloco algumas referências, eu já vou mostrar no R algumas, como que nós poderíamos tratar esses dados de uma forma mais elegante, mais bonita, como nós podemos apresentar isso de uma forma mais eficiente, tá? Já vou mostrar que eu criei um banco de dados de exemplo fictício, tá? E aqui eu já aproveito para colocar algumas referências. O Likert, que foi o cara que criou a metodologia, o artigo dele de 1932, é justamente esse daqui. Vocês podem aceder, podem utilizar, ler essa referência, vale a pena ler. E aqui outras referências que também falam sobre esse assunto, inclusivamente algumas limitações da escala Likert, tá? Podem utilizar. Vou parar para usar o vídeo e já mostro a nossa base de dados, já explico um pouquinho sobre ela e a gente já começa a trabalhar no R, beleza? Ok, então já estou aqui com o meu Excel aberto, vou abrir para mostrar rapidamente. Olha só, criei aqui uma base de dados fictícia, tá? Então, sem nenhum problema com privacidade dos dados, isso aqui foi inventado. Temos aqui cerca de mais de 1.000 respondentes, tá? Deu um trabalhinho em criar isso, mas tudo ok. Tenho aqui o ID do entrevistador, do entrevistado, quando ele começou, quando finalizou, qual o e-mail, aqui eu coloquei anônimo, o nome também do respondente anônimo. Qual que é o cenário, Isa? O cenário é o seguinte, suponha que seja uma rede de hospital que tem unidade em Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Barretos, tá? E nós enviamos por e-mail um questionário e pedimos para os colaboradores responderem. E vamos utilizar a escala Likert aqui, tá? Então, temos aqui a opção para eles marcarem o gênero, masculino, feminino, ou se eles não preferem dizer. Aqui, uma faixa etária, menos de 24 anos, de 25 a 29, 30 a 39, 40 a 54, 55 a 74, tá? Aqui, o setor. Se é um profissional clínico geral, um dermatologista, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Opa, aqui tá até errado, tem que arrumar isso daqui. Já vou arrumar, peraí. Antes que isso fique errado, não pode. Vou colocar aqui para substituir fisioterapeuta, ok. Substituir tudo. Pronto. Feito. Então, temos aqui esses profissionais, tá? Enfermeiro, fisioterapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, profissionais da recepção, técnico de enfermagem ou profissional da telemedicina, tá? Há quanto tempo eles trabalham no hospital? Se tem já mais de 1 ano, entre 1 e 3 anos, entre 4 e 6 ou menos de 6 meses. Beleza, e aí que começam as perguntas. Escolhemos aqui uma escala que vai de 1 a 5, tá? Em que 1 é o discordo completamente e o 5 é o concordo completamente, tá? E o 3 é a neutralidade, ok? Então aqui temos as perguntas, deixa eu ver quantas são. São 36 perguntas. E aí eu coloquei aqui estruturado, vejam só, eu criei uma outra abinha aqui no meu Excel chamado estruturação. E eu coloquei aqui o ID das perguntas que estão em escala Likert, é da 11 em diante, 11 até 46. E aqui eu tenho o nome da minha questão. A minha equipe confia no meu trabalho, nas minhas opiniões? A segunda questão. Sinto-me reconhecido por minhas conquistas no hospital? Sinto-me desafiado no meu trabalho e o meu crescimento pessoal e tudo mais? A direção do hospital, ela tem tomado uma opinião clara para mim? A minha carga de trabalho diária é administrável? Eu me sinto confortável trabalhando em um ambiente ágil? Enfim, várias perguntas aqui que eu criei, inclusivamente as 4 últimas aqui relativas ao Covid. E aqui é uma categoria. Essas 3 aqui em termos de reconhecimento, design de trabalho, aprendizagem, liderança, gestão. Ou seja, são categorias que eu agrupei, que eu pensei que faziam sentido, tá? Para minha análise.
Então, é esse o contexto, beleza? Eu já tenho aqui as informações no Excel, só que eu quero fazer as análises no R. Eu quero analisar lá diretamente no R, não quero trabalhar aqui com Excel, ok? Eu vou fechar esse ficheiro aqui chamado satisfação pesquisa. Fechei e vou abrir, vou guardar as alterações e vou abrir o meu R. Bom, já estou aqui. Primeira coisa, se você é utilizador recente do Power BI, do R, você precisa primeiro instalar o RStudio, tá? É isso que eu estou utilizando, é o RStudio. E aí, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é mostrar qual que é o diretório que você vai utilizar para o Power BI. Fala, querido Power BI, olha só, eu criei aqui uma pastinha chamada Likert, tá vendo? Bem aqui na minha área de trabalho. Coloquei aqui a minha base de dados, chamada Pesquisa Satisfação. Aqui o PowerPoint que eu apresentei para vocês e aqui o meu ficheiro do R. Já salvei aqui nessa pastinha. E agora eu vou mostrar para o R que a minha base de dados está aqui. Como que eu faço isso? Tem que alterar o diretório. Então, vou vir aqui no meu R e vou falar o seguinte. Nesses 3 pontinhos aqui, cliquei, vou mostrar para ele em qual pasta está. Está no meu ambiente de trabalho, Likert. Vou clicar em Open. Então, já mostrou tudo que eu tenho ali na minha pastinha chamada Likert. E agora, eu vou vir aqui em More, Set as Working Directory. Ou seja, eu quero falar para ele, olha, muda o diretório e considera esse diretório aqui, tá? Então, foi isso que eu fiz. Vim aqui, copiei esse código e colei aqui. Que aí, sempre que eu precisar abrir esse código, eu já altero o diretório e ele vai conseguir ler a minha base de dados. Vejam que aqui também eu coloquei alguns pacotes que eu vou utilizar. Esse daqui, para quem está começando no R, é muito bom, que é o RCMDR. O que ele faz? Eu já instalei ele. Bom, quando eu quero rodar, né? Eu coloquei aqui o código, agora eu quero rodar esse código. Clico aqui em Run, tá? Ele deu erro porque eu já estou com ele aqui aberto. Vou apagar aqui e vou mostrar como que eu faço. Quero ler aquela base de dados lá, pesquisa e satisfação. Vou vir aqui no esse comando aqui, quando eu rodo ele e libero, eu posso, abre essa janelinha aqui, eu posso vir em dados, importar dados de onde? Do Excel, certo? Então, clico aqui e ele vai falar assim, Isa, qual o nome que você quer dar? Eu vou deixar esse aqui de default por enquanto. Vou clicar em OK. E eu vou clicar aqui para eu selecionar a minha base de dados que está no Excel, pesquisa e satisfação. Vou clicar em abrir. Ele está falando, Isa, lá no seu Excel eu encontrei várias abas. Qual delas você quer utilizar? Essa daqui, cartilha, certo? Era aquela lá que estava. Vou clicar aqui em OK, tá? E vou copiar esse código aqui. Ctrl C, minimizei e foi o que eu fiz aqui, ó. Dei um Ctrl V aqui. Só que eu chamei, ao invés de dataset, eu dei o nome de dados pesquisa, ok? Então, primeira coisa, eu tenho que rodar isso daqui, ó, vem run, vou liberar todos esses pacotes, mudei meu diretório e já dei o nome para minha base de dados, dados pesquisa. Aí que eu coloco, que eu vou analisar minha cartilha toda, de uma única vez, para eu ter um panorama geral, para ver como que os meus dados se comportaram. Então, primeiro eu vou dar um names aqui, eu quero ver qual que é o nome das minhas variáveis. Vou clicar para rodar. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver que tá dando um erro. Espera aí. Limpei. Ok. Pronto. Dei um name. O name, o que ele faz? Ele vai me dar o nome de todas as variáveis que eu tenho na minha base de dados chamada dados pesquisa. Essa que eu acabei de ler, do Excel. Então, eu já tenho o nome das minhas variáveis. E lá, se vocês se lembrarem, olha só, deixa eu abrir aqui de novo. Se vocês se lembrarem, vocês vão ver que aqui em estruturação eu já deixei mais ou menos esquematizado, ó. Eu sei que essas 3 aqui são de reconhecimento, essas daqui de design, e o que eu tô a ler é essa daqui, cartilha. Então, eu tô a ler os dados que estão aqui, tá? Beleza. Olha só, então eu vou começar assim, ó. Power BI, eu vou chamar agora cartilha Likert e vou ler os dados que estão
da coluna 11 até a 46, que são justamente as variáveis da escala Likert, certo? Olha só. Essas iniciais aqui eu não vou utilizar, elas não estão na Likert. Ó, essas aqui eu não vou considerar. Eu quero considerar a partir daqui, ó, daqui em diante. Da 11 até a 46, que é justamente isso, ó. Da 11 até a 46. Beleza. Então, vou ler esses dados, vou dar um run, vou transformar em fator. E agora eu vou liberar lá o meu pacote da escala Likert. Esse aqui que vai me permitir fazer os gráficos muito interessantes. Vou dar um run. Ok. E agora eu vou criar meu primeiro gráfico. Olha que incrível esse gráfico. Peraí. Deixa eu dar um zoom. Olha que legal isso daqui. Eu fico sempre impressionada. Que é o seguinte. Vejam que aqui ele me dá um panorama geral com todas as variáveis que eu selecionei. E ele vai me falar o seguinte, Isa, aqui no meio é a sua neutralidade, é essa variável neutral aqui, aquilo que é neutro. O que tiver em verdinho nesse tom aqui é a concordância, aquilo que eles marcaram como concordo ou concordo totalmente. E o que tiver aqui em amarelinho para cá vai ser a discordância ou discordância completa, tá? Então, olha só, o que eu tenho que analisar de cara? Aquilo que chama mais atenção, normalmente, né? Que é o que mais incomoda quais são as variáveis que mais estão a incomodar os nossos respondentes. Nesse caso aqui, vejam que essa variável aqui, ela teve uma taxa de discordância muito grande. Vamos ver qual que é. Acho que o hospital se dedica a promover a diversidade e a inclusão. Eu regularmente peço... Ah, não, aqui já são duas, né? Essa daqui. Eu acho que o hospital se dedica pouco a promover a diversidade e a inclusão. Então, isso é um problema. A outra, eu regularmente peço feedback para minha equipa. É uma coisa que também não tem gerado muita concordância. Tenho os recursos necessários para realizar meu trabalho. Olha só, 48% dos nossos colaboradores disseram que discordam disso, que eles estão com pouca gente para realizar os trabalhos que eles precisam realizar. Lembrando que a gente está falando aqui de um cenário de hospitais, né? Depois, olha só, essa outra aqui também, 39% de discordância. Tem um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tá vendo? Realmente, deve ser muito difícil, ainda mais agora em época de pandemia, né? Tá certo que eu criei esse estado de exemplos, mas eu forcei um pouco a barra para eu ver isso acontecer aqui. Mas, ao mesmo tempo, aqui em cima eu vejo que 97%, olha só, tudo que tá aqui em verdinho equivale a 97% dos colaboradores disseram que gostam de trabalhar com a equipa deles. Então, o espírito de equipa aqui pelo menos está prevalecendo, só 2%. Só 1% aqui discordou disso. Com relação ao Covid, eu sinto que o bloqueio e as restrições afetaram a minha dinâmica da equipa. Até que não, né? Minha equipe confia no meu trabalho e nas minhas opiniões. Olha só, 92% disseram isso. Isso é bom, né? Feito. Então, eu já tenho uma análise mais palpável, uma visão mais geral, mais panorâmica das minhas informações, só com esse gráfico. Eu poderia salvar esse gráfico, tá? Se eu quiser, aqui em salvar como imagem ou salvar como PDF. Já tem um bom insight aqui para ser gerado. E depois, olha só, eu posso analisar outras coisas também. Olha só. Vou chegar aqui para cá. Além disso, eu posso também analisar sobre uma outra perspectiva. Aqui eu vou rodar. Só que, particularmente, eu não gosto muito desse gráfico, não. Vocês já vão entender por quê. Aqui ele coloca em cores também, eu consigo ver de uma forma um pouco mais clara o percentual de neutralidade, de concordância, concordância plena, discordância, discordância plena. Por que vocês acham que eu não gosto desse gráfico? Eu até coloquei ele aqui para mostrar, mas eu não recomendo a utilização dele. O que vocês acham? Aqui, né? Ele coloca média e mediana, justamente aquilo que eu falei que não é para fazer, tá? Então, evitem esse tipo de gráfico. Apesar dele mostrar aqui de uma forma interessante o percentual em relação ao total, ele coloca aqui a bendita média do desvio padrão, que foi justamente o que eu falei para vocês não fazerem, tá? Ok, agora eu vou
começar a minha análise a ver por grupos, aqueles grupos de categoria. Lembra que nós tínhamos aqui, ó? Quero analisar o grupo de reconhecimento, depois design de trabalho, aprendizagem, como que eu posso fazer isso? Bom, é simples, vou utilizar a mesma lógica, só que ao invés de analisar a base toda, eu vou restringir. Olha só, eu sei que reconhecimento, vou dar um names aqui, para eu lembrar o nome das minhas variáveis, e eu sei que da minha variável 11 até a 13 é sobre esse assunto de reconhecimento. Então, é isso que eu vou fazer, olha só. Criei aqui uma nova variável chamada reconhecimento, que vai ler os dados lá da minha pesquisa, da coluna 11 até a 13. E aí eu vou trabalhar essas informações. Rodei. Vou gerar o gráfico. Olha só, vamos dar um zoom. E já tenho aqui separado. Agora, separei as minhas informações por grupos de categoria que eu quero. E eu quero analisar mais detalhadamente cada uma dessas categorias. Então, posso fazer isso, tá? Então, aqui, sinto-me reconhecido por minhas conquistas no hospital. 14% discordam disso. Talvez seja uma preocupação. A pessoa que... Aí é que entra também o poder de análise, de autocrítica, né? As suas hipóteses ao fazer essa pesquisa se comprovaram? Você estava reparando que havia um certo grau de insatisfação das pessoas? Ok, agora você fez com que elas respondessem esse questionário. E agora? O que você vai fazer? Que atitude você vai tomar para resolver isso? Tá? Pense nisso também, porque também não adianta só você fazer pesquisa. O trabalhador, ele foi lá, dedicou um tempo para responder a sua pesquisa. E ele espera, então, agora que você haja, que você faça alguma coisa, tá? Feito. Então, essa aqui é uma forma, mas, além disso, eu também posso melhorar a minha análise. Eu também posso estratificar isso por local de trabalho. Bom, será que a equipe de Belo Horizonte teve um comportamento, um perfil diferente da equipe do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Eu posso fazer isso, ó. Eu estratifico pela localidade, tá? Utilizando aqui grouping igual a e estratifico pela localidade. E olha que interessante, quando eu dou um zoom, eu consigo analisar mais de perto. Olha aqui. Sinto-me reconhecido por minhas conquistas no hospital. Vejam que a galera de BH... Veja que a equipe de Belo Horizonte e de Barretos demonstraram que... do Rio de Janeiro também, né? Todas elas aqui entre 13% e 20% de discordância. Por que será? O que está acontecendo? E aí eu tenho que investigar. Já outras pesquisas, essas outras perguntas aqui já não tiveram tanta discordância. Por exemplo, minha equipe confia no meu trabalho e nas minhas opiniões. Interessante. Esse grupo aqui de respostas, quando nós estratificamos por localidade, teve uma boa aceitação, uma boa taxa de concordância. Ok. Isa, mas e se eu analisasse por gênero? Quero avaliar se houve ali diferença entre sexo feminino e masculino. O que será que houve? Então, vamos ver. Eu posso utilizar as minhas variáveis demográficas para investigar. Olha, até que... não, acho que eu rodei a mesma análise. Espera aí. Agora sim. Pronto. Olha só, para essa pergunta aqui... Sinto-me reconhecido por minhas conquistas. 20% das pessoas discordaram, mas ao mesmo tempo elas não quiseram revelar o sexo delas. Será que era por medo? Será que era uma questão de privacidade? Por que será? Tá? Interessante. Agora, por faixa etária, vamos ver se será que há diferença nas respostas quando o perfil de idade muda? E olha só que interessante, as pessoas mais jovens, elas estão aqui com uma discordância maior. Elas dizem que elas não se sentem reconhecidas dentro do hospital. Será que não é o caso, então, fazer algum processo de formação, algum processo de ensino, algum processo de motivação para essas pessoas, para esse perfil de colaboradores? E por último aqui, setor. Vamos ver se tem diferença por setor. Olha isso daqui, que dado interessante. 43% dos técnicos de enfermagem não se sentem reconhecidos pelo hospital. Uau! Interessante isso, né? Então,
Vamos reunir essas pessoas e ver o que está acontecendo. Por que elas se sentem desvalorizadas? Por que elas acham que o trabalho delas não está sendo reconhecido? A mesma coisa aqui também, ó, para os enfermeiros. Ou seja, técnicos de enfermagens, enfermeiros com perfil mais depressivo, será? Não sei. Temos que investigar isso. Então, isso aqui já dá vários insights. Muito melhor que uma média, né? Que além de errado, não vai te ajudar muito. Ok. Quanto tempo tem que a pessoa trabalha no hospital? Vamos ver. Essa pergunta aqui, ela tá mais problemática, né? Tem mais discordância nela do que nas outras. 19% das pessoas que estão entre 2 e 3 anos discordam. Ok. Também posso fazer a mesma coisa para design do trabalho. Aqui vou mais rápido, que acho que já deu para vocês entenderem qual que é a lógica, né? Ok. Enfim, aí eu consigo analisar cada um dos fatores de acordo com as minhas variáveis demográficas. Eu posso ver se há diferença ou não. Por exemplo, aqui em gestão, vamos analisar a gestão. Qual foi o que as pessoas estão dizendo, qual o sentimento delas, o grau de concordância quanto a isso. A direção do hospital está tomando a direção que o hospital está tomando é clara para mim? 17% das pessoas discordam disso. Aqui, por outro lado, 84% disseram que sabem quem são as pessoas mais procuradas na organização quando elas precisam de algum apoio. Isso é bom, tem referência, tem liderança, né? Ok. Enfim, eu poderia analisar aqui por localidade, ver se tem algum impacto. Poderia avaliar por gênero. Por idade, faixa etária, ver se tem algum perfil ali de comportamento diferente. Ó, olha só esse caso aqui. A direção que o hospital está tomando é clara para mim? Os psicólogos, 81% dos psicólogos discordam. Uau! Investigar isso, tá? Então é isso que eu falei. Aquilo que é discrepante demais tem que chamar atenção, tem que chamar a sua atenção para você investigar. Por que será que isso aconteceu? Certo? Enfim, aqui eu poderia avaliar outras categorias, mas, aqui ó, essa daqui certamente vai ter uma discordância alta, vamos ver, pagamento. Vamos ver se as pessoas se sentem valorizadas. 32% discordam, acham que a remuneração não é justa. Estou satisfeito com o meu pacote de benefícios oferecidos pelo hospital. 5% só discordam. Falou em pagamento é complicado, né, gente? Aqui, por localidade. Olha, as pessoas que estão mais insatisfeitas com a remuneração são os profissionais de São Paulo e Rio de Janeiro. O pessoal de Barretos até que não está discordando muito, não. O pessoal está ganhando bem. Ok. Vamos ver. Por gênero. Olha, mais uma vez, olha que interessante esse perfil aqui. As pessoas que não preferem se identificar, normalmente são aquelas que estão mais discordando, né? Interessante isso. Aqui por idade. Os psicólogos também estão reclamando aqui da remuneração, né? Enfim, acho que já deu para vocês entenderem. Vamos só ver aqui o Covid. Devia ter tirado esse gráfico roxo. Olha só essa pergunta aqui. O hospital está gerenciando com eficácia o impacto da pandemia no trabalho? No Rio de Janeiro, 38 pessoas disseram que não.
Já em Barretos, o pessoal de Barretos está sendo bem generoso, né? Só 5% discordou. Ok. Por gênero. Ó, olha só, mais uma vez, os que preferem não dizer o sexo são os que mais discordam. Ok? Deu para vocês perceberem então, né? Então vejam que existem muitas possibilidades de a gente analisar os dados, quer seja no R, no SPSS, no Stata, no Power BI, Minitab, onde você achar que é mais conveniente para o seu trabalho, ou aquilo que o seu projeto lhe permite também. Redcap, tá? Eu não conheço o seu conjunto de dados, então eu não posso aqui ficar falando muita coisa, mas tem jeito de fazer, tá? Tem jeito de fazer, tem jeito de analisar. Verifique aquilo que faça mais sentido para o seu negócio, para a sua pesquisa. E escala Likert é um ótimo ponto de partida para quem quer fazer pesquisa quali, principalmente se for utilizar questionário, tá? Existem, como eu disse antes, diferentes tipos de escala Likert. Tem umas com 4 opções, 5, ou outras com 7, outras com 10. Mas eu acho assim, quando a gente começa a aumentar muito o range ali de possibilidades para o respondente, começa a ficar cansativo. Ele começa a não ter uma noção tão clara ali do mas 6 e 7 tem diferença de 4 e 5, tá? Então, pode gerar confusão, pode gerar ambiguidade, pode gerar cansaço, tá? Eu acho que o mais indicado, normalmente, ou melhor, eu acho que o mais ideal, em geral, tá? Seria com 5 possibilidades apenas, ok? Mas verifique a sua literatura, vê se isso é coerente, se isso faz sentido. E média nunca mais. Além disso que eu mostrei aqui, outra coisa que você poderia fazer é dar uma pesquisada sobre isso. Alpha de Cronbach, que é uma validação da sua... Ele vai retornar um número que é uma validação da sua pesquisa, tá? Ele te ajuda, a grosso modo, tá? Eu poderia aqui fazer uma aula só sobre isso, mas ele te ajuda a verificar qual que é o grau de confiabilidade do seu instrumento de pesquisa. Alpha de Cronbach, tá? Esse assunto é interessante. E então acho que para hoje era isso que eu tinha para falar. Acabei me estendendo mais do que eu tinha previsto, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado mais claro. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou ter muito gosto em respondê-los, tá bem? Um beijinho, até mais. Tchau, tchau.